pais, gente, souberem que o comportamento corresponde à autoimagem, tá? Eles vão ver que uma das causas do mau comportamento é o autoconceito negativo que a criança tem de si mesma. Lembra quando no episódio do menino, da criancinha que pegou o brinquedo da outra menina, a mãe falou assim: não faz isso, menino mau, menino feio, fez errado? O que a criança internalizou? Menino mau, menino feio, fez coisa errada. Então, aquilo ali, a criança vai crescendo com aquilo, porque provavelmente não foi e não vai ser a primeira vez que a mãe agiu dessa forma com essa criança. Muitas vezes a mãe já falou várias outras coisas, às vezes pesadas e negativas para essa criança, que vão reafirmando ainda mais que ela é mal, que ela é feia, que ela fez coisa errada. Então esse comportamento negativo vai fixando ainda mais nessa criança. E consequentemente essa criança vai ter o quê? Maus comportamentos. Então geralmente quanto pior o comportamento da criança, gente, mais o que acontece? Mais ela é punida, mais ela é rejeitada, mais ela é deixada de lado. E isso, gente, a consequência disso é que aprofunda ainda mais a convicção dessa criança de que ela é má. Olha só, uma fala daquela pessoa que é espelho para a criança afirma para ela que ela é uma criança má, que ela é uma criança feia, que ela faz coisa errada. E aí ela começa a ter, então, comportamentos maus. E quando ela começa a ter esses maus comportamentos, o que vai acontecendo? Ela vai sendo deixada de lado, ela vai sendo rejeitada, né? Ela vai sendo punida por isso. E aí isso cada vez mais vai reforçando que essa criança, ela é o quê? Ela vai internalizando que ela é o quê? Uma criança má, uma criança feia, uma criança que faz coisa errada. Percebe? Então, gente, olha só, existe uma chave para a paz interior. Já que a gente falou, né, desses espelhos negativos, existe uma chave que a gente fala que é a chave da paz interior, né, da vida feliz, que é o quê? A autoestima elevada. Pois é ela que está por trás, gente, de todo relacionamento bem sucedido com os outros. Lembra que no início agora aqui da live eu falei, a criança com autoestima elevada, ela na maioria das vezes, ela terá sucesso na vida? Não quer dizer que a criança que não tem autoestima elevada não vai ter, tá, gente? Mas a probabilidade de uma criança com autoestima elevada, ela é muito maior do que uma criança que não tem autoestima elevada. Tá? Então a autoestima é algo crucial para a vida dos nossos filhos. E nós pais, enquanto espelhos para essas crianças, nós precisamos sim motivar, encorajar nossos filhos para que eles tenham uma autoestima elevada, para que eles confiem em si mesmo, tá? A criança que não observa, que não vê nos pais o espelho que pode potencializar elas a ser uma pessoa de sucesso, gente, ela costuma o quê? Ela costuma se retrair, ela costuma se submeter a determinados comportamentos, a determinados acontecimentos na vida dela. Por quê? A criança que não consegue, gente, desenvolver defesas adequadas, tá? Pode recorrer a uma submissão, a um retraimento. Vocês vão entender isso agora no exemplo que eu vou dar. Por exemplo, a Bárbara, vou dar o exemplo da Bárbara. A Bárbara, ela se sente pouco aceita pelos pais. Olha só, ela já tem, né, ela já se percebe que é pouco aceita pelos pais. Então, ela, naturalmente, ela é uma criança passiva. Ela
fez algumas tímidas tentativas para conseguir a aprovação dos pais. Só que o pai, gente, o pai da Bárbara, ele é extremamente dominador. E além dele ser dominador, ele tem aversão a mulheres. Olha só. E aí o que acontece? Isso é o que predomina na casa da Bárbara. Durante toda a infância, a Bárbara viu o quê? A mãe dela, né, se rebaixando. A mãe dela é uma mulher pacífica, né, que aceita, que se submete ao pai, que é dominador, que tem aversão à mulher, né? Então ela é tratada como, a mãe da Bárbara, como um capacho. E o que essa mãe é para a Bárbara? Ela é um modelo, ela é o espelho que a Bárbara tem. E aí, lembra que quando a criança não vê o espelho nos pais ali, né? Os pais como espelho, porque os pais ali estão sendo um espelho negativo, o que ela vai fazer? Ela vai retrair. Então, a mãe da Bárbara tornando-se um espelho para ela, porque a Bárbara vê a mãe e a Bárbara vai o quê? Copiar aqueles exemplos. Né? Então, ela cresceu acreditando que não merecia respeito. Assim como a mãe que escolheu o quê? Uma vida de submissão, uma vida de falta de respeito próprio. Então a Bárbara, ela cresceu acreditando que ela não merece respeito. Então aí a gente já pode imaginar quais foram os tipos de amizade que a Bárbara teve, quais foram os tipos de relacionamento que a Bárbara teve e até mesmo qual foi o tipo de casamento que a Bárbara também teve. Então, o espelho que a Bárbara teve foi um espelho que a gente fala que é um espelho inverso, né? Um espelho quebrado, um espelho que de uma mãe que não tem autoestima. E então a criança se espelhou nessa mãe. E dessa maneira, Bárbara não se achava merecedora de respeito, merecedora das coisas, tá? Mas aí, então, como seria um ciclo saudável, gente? Como seria? Então, quando a gente reconhece, quando a gente conhece, né, a importância dos reflexos positivos, a gente pode fazer com que a criança ela inicie um ciclo saudável. Então, agora vocês estão aprendendo que o quê? As crianças precisam de espelhos, reflexos positivos. E quem são os espelhos, os principais espelhos dessas crianças? Nós pais, tá? Nós pais. Então, esse ciclo ele é baseado em quê? Reflexos positivos. Então, quem tem que ser a parte positiva para espelhar, para refletir o positivo para os nossos filhos? Quem? Nós pais. A maneira como nós pais convivemos com os nossos filhos durante o início, os primeiros anos da sua vida, prepara essa criança para ter um círculo ou vicioso ou saudável, tá? O círculo vicioso, lembra da Bárbara, a história da Bárbara? Ela via a mãe dela, consequentemente, ela teve o quê? Ela se achou uma pessoa que não merece respeito e assim ela levou para a vida dela, porque foi o espelho que ela teve. E provavelmente ela teve relacionamentos que não respeitaram ela, amizades que não respeitaram ela. Tá vendo o círculo vicioso? Agora, quando ela tem espelhos saudáveis, né? Ela tem o quê? Um cenário saudável, um círculo saudável na vida dela.